Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula. Eu vou dar a explicação do conteúdo dessa sequência didática que iniciou essa semana. Sequência didática com o tema gerador brincar. Vamos lá? Crianças, então vamos começar. Essa é a primeira sequência que eu vou estar trabalhando com vocês, dando esse apoio, tá bom? Logo no início da nossa primeira aula, né, traz aqui uma informação muito importante, a importância de se ter uma infância saudável, uma infância na qual você possa brincar, se divertir, aprender a perder, a ganhar, aprender a dividir, aprender a respeitar o outro. Quando uma pessoa passa pela vida tendo uma infância saudável, a infância é o alicerce da vida desse adulto. Com certeza, a probabilidade desse adulto vir a ser uma pessoa mais alegre, mais dinâmica, mais feliz, é muito maior do que quando a pessoa passa pela infância e não teve essa oportunidade da diversão, do lazer, do brincar, né, da troca, do contato com outras pessoas, no sentido de brincar. Então, é isso que fundamenta a nossa sequência didática toda. Aí, logo no início do nosso tema, em português, em língua portuguesa, vai tratar sobre o que é poema e o que é poesia. É importante vocês estarem assistindo a esses links que nós colocamos aqui, para vocês estarem acompanhando essa explicação mais detalhada. Mas eu vou colocar para vocês. Poema é a estrutura de um gênero textual. Então, olha só, aqui, esse poema de Casimiro de Abreu, ele é um poema porque é uma estrutura do gênero, e ele também tem poesia porque ele traz uma emoção, ele traz uma sensação para a gente assim de conforto, de sonho, de beleza, né? É algo que eu posso sentir, é uma emoção. Quando eu leio esse poema, ele traz essas sensações gostosas. Então, por isso que eu chamo ele de poema, porque é uma estrutura, e digo que ele tem poesia, porque ele também tem essa leveza, essa sutileza, essa beleza contida dentro da escrita do gênero, tá certo? Então, vamos lá. Logo aqui, nós temos a biografia de Casimiro de Abreu. Ele foi um poeta brasileiro, faleceu muito jovem, com 21 anos. Ele nasceu na região do Rio de Janeiro, no estado do Rio. Tanto é que na região dos Lagos tem uma cidade chamada Casimiro de Abreu. É uma cidade muito bonitinha, eu já estive lá. Ele escreveu um único livro chamado Primaveras. Ele era filho de um comerciante, o pai queria que ele fosse comerciante também, mas ele não desejava isso. Ele gostava desse lado bonito, poético da vida, e isso não agradava o seu pai. Então é importante vocês estarem lendo para conhecer um pouquinho sobre Casimiro de Abreu. Lembrando vocês, biografia é um gênero textual que conta a vida de uma pessoa, cronologicamente, desde o nascimento até a sua morte. Quando a biografia ela fala de uma pessoa que já faleceu, ela traz aqui logo no início o ano de nascimento e o ano de falecimento dessa pessoa, tá? A pessoa que escreve a biografia de outro é uma pessoa que pesquisou, tá? Então a gente chama de narrador pesquisador. Ele conta a vida de alguém. Então vamos lá. Neste poema Meus 8 Anos, o Casimiro de Abreu, ele descreve de um modo saudosista como foi a sua vida, a sua infância, tá? Há a presença de rimas em todas as estrofes. Nós vemos
rimas no segundo e no terceiro verso, no sexto e no sétimo verso de cada estrofe, tá? E isso vai se repetir em todas as estrofes, tá certo? Aqui embaixo eu coloquei um link para vocês verem o Silvio Matos declamando esse poema. É muito interessante, é gostoso, tem uma musicalidade quando uma pessoa vai declamar uma poesia. É diferente de ler uma poesia, tá bom? Aqui nós temos a explicação, relembrando que o verso e o estrofe, e a estrofe, aqui eu errei, tá, gente? É o verso e a estrofe são elementos de um texto poético. Cada linha de um poema representa um verso. Então, olha só, cada linha nós chamamos de verso. E o conjunto desses versos recebe o nome de estrofe. A rima é um elemento, tá, do poema, mas não é necessário. Existem poemas que não possuem rima. Aqui, dentro deste poema, o Casimiro, ele organizou a estrutura do gênero colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versos em cada estrofe. Então, todas as estrofes dele, ele montou nessa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Aí vocês vão voltar aqui para vocês verem que quando um poeta ele escreve um poema e cada poema dele é formado, cada estrofe é formado por um verso, nós chamamos de monóstico. Quando tem 2 versos, um espaço, 2 versos, um espaço, 2 versos, um espaço, formando as estrofes, nós chamamos de dístico. Quando tem 3 versos, um espaço, 3 versos, um espaço, formando uma estrofe, nós chamamos de terceto. É muito comum os poemas eles serem formados com 4 versos em cada estrofe, que a gente chama de quadra. E esse daqui? Se em cada estrofe tem 8 versos, que nome eu dou? Tá aqui, ó. É uma oitava, tá? E aí vem aqui algumas questões de interpretação. Casimiro de Abreu organizou a sua poesia com 7 versos em cada estrofe, 8 versos em cada estrofe, o poema possuindo 8 estrofes, o poema possuindo 7 estrofes. Aqui eu coloquei, Casimiro de Abreu organizou a sua poesia com. Por que eu coloquei sua poesia? Na verdade, seria o seu poema, mas como o poema dele tem poesia, tem musicalidade, tem essa emoção, eu posso dizer que ela é uma poesia também, tá? De acordo com o número de versos em cada estrofe, o poema foi organizado como? Aí você vai responder. Leia o poema e descubra em quais versos o autor usou rimas. Então, eu até já coloquei aqui na minha explicação. Você vai olhar aqui e vai ver qual é a alternativa correta. Faça como modelo. Retire do poema as palavras que rimam na. Aqui é na também, tá? Primeira estrofe. Vida e querida. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais.
como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino do amor. E aí vocês vão então procurar aqui em cada estrofe as palavras que rimam e vão colocar aqui. Segundo o poema, é certo dizer que Casimiro de Abreu teve uma infância infeliz e com recordações não agradáveis. Casimiro de Abreu teve uma infância feliz e suas recordações são de saudades. Casimiro de Abreu passou sua infância numa cidade movimentada. Você vai colocar a resposta correta em uma alternativa só. Segundo o poema, é certo dizer que Casimiro de Abreu tinha problemas no relacionamento com seus familiares. Casimiro de Abreu recorda com carinho da mãe e da irmã. E aí, nós vamos finalizar aqui essa primeira aula que é fundamental para a gente dar continuidade às próximas atividades, né, da nossa sequência, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu não posso me estender muito por conta do tempo para postagem, senão não dá para postar para vocês essa aula, ok? Mas eu estou à disposição para tirar as dúvidas se ainda restam alguma. Crianças, até a nossa próxima aula.